Olá, plenos e plenas da região do Vale dos Sinos. Está no ar mais um Viver Plenamente. Hoje falando sobre o Dia do Psicólogo, 27 de agosto. E eu tenho comigo uma convidada que é referência na área de psicologia. Ela que é cheia de determinação, empatia e responsabilidade. Uma psicóloga que ama escrever, pesquisar e a docência. Andressa Belé. Sejas bem-vinda ao Viver Plenamente de hoje. É uma satisfação conseguir te trazer para cá, que às vezes é difícil de conciliar a agenda também, né, Andressa? Sim, querida, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui contigo, te revendo, Aline. E tu és uma grande referência aqui na região do Vale dos Sinos também, já tendo atuado como professora de psicologia no Vale dos Sinos, na Unicinos, né, dando cursos, treinamentos para pais, enfim, oficinas, né, Andressa? E é muito bacana. Andressa, conta um pouquinho da tua trajetória e como é que tu começou na área da psicologia. Vamos tentar inspirar outras pessoas de psicólogo para psicólogo aqui no programa hoje? Vamos, Aline, é difícil falar disso sem me emocionar. Primeiro dizer que eu sou apaixonada, completamente apaixonada pela profissão. É uma defensora da profissão em todos os lugares por onde eu passo, né? E foi desde o início, assim, né? Desde o início, quando eu fiz a escolha profissional, e a gente tem a felicidade de, às vezes, bem jovem, fazer uma escolha acertada, né? E acho que eu escolhi muito por habilidades aí que eu já percebia que eu tinha, interpessoais, relacionais, e a sensibilidade, né? Que é um dos fatores mais importantes para nós psicólogos, principalmente assim, dentro da psicologia. E aí nos encontramos no curso da Aline como colegas, né? E foi uma trajetória de curso incrível, acho que a formação foi muito forte na Unicinos e me inclinou para a área clínica, assim, né? Eu fiz uma formação dentro da área cognitivo-comportamental, onde me formei, segui nisso, fiz mestrado, também fiz uma especialização nessa área e segui pela vida fora e, como eu disse, são 1000 vidas, na verdade, dentro da psicologia, né? Teu mestrado em qual área, Andressa? Eu fiz um mestrado na época em déficit de atenção, né, mas eu foquei muito nessa questão da parentalidade, que até hoje eu gosto muito desse tema, assim, né, porque era justamente trabalhando o estresse e as dificuldades que mães de crianças com déficit de atenção enfrentavam. E aí isso me inclinou uma trajetória inicial com o trabalho com crianças lá inicialmente, né? Não é só a criança que sofre com TDAH, é a família inteira, às vezes o pai, a mãe, os irmãos, enfim. E muitas vezes até que se descubra o diagnóstico, acaba havendo algumas rotulações também, nesse sentido de daqui a pouco a família não educar ou necessitar ter uma outra atitude, uma outra conduta, até que se descubra o diagnóstico, enfim, e se aborde essa questão, né? E qual a importância hoje do profissional psicólogo no âmbito clínico com a linha TCC, que é a tua principal linha de trabalho, né, e a raiz do teu trabalho, Andressa? Na verdade, a terapia cognitiva, ela é baseada em evidências científicas, isso foi sempre um ponto muito forte para mim, assim, a questão das pesquisas a respeito, comprovarem eficiência em vários transtornos, como a depressão, por exemplo. Então, eu acredito que é uma terapia que tem muita sustentação em evidências científicas, não que as demais não tenham, né? Mas foi uma escolha, né, de uma abordagem que é dirigida, que é breve, né, em geral. Mas muito pontual também, né? Ela vai direto ao ponto do principal foco do problema que chega. Exato, mas eu também acabei ampliando para a terapia dos esquemas, que enfim, dentro das bases em evidências, quando a gente trata transtorno de personalidade, por exemplo, a gente precisa de recorrer a outras abordagens também, a terapia dos esquemas também. E aí ela é dirigida, ela é focal, porém não tão breve, enfim, né? O que é a teoria dos esquemas? Explica para o pessoal que é leigo, né? A gente que é psicólogo é fácil a linguagem, mas quando a gente vai explicar, às vezes as pessoas ligam procurando um atendimento e querem saber o que é TCC? É terapia cognitivo-comportamental. A gente já explica, né, que é mais baseado na questão, né, pontual, enfim, né, as evidências científicas, fala da abordagem. E quando a gente chega na terapia de esquemas, muita gente às vezes liga e quer saber sobre isso. Como é que a gente poderia explicar para as pessoas hoje em poder entender, né, o que é uma linha, o que é outra linha sistemática dentro da psicologia? Então, todos nós organizamos as nossas informações com uma capacidade limitada no nosso cérebro. Então, primeiro a gente tem que entender o que é um esquema mental, né? Então, eu sempre brinco que um esquema mental é como se ele fosse
uma gaveta de armazenamento, onde a gente rotula algumas informações, a gente organiza algumas informações de uma maneira mais sistemática e sintética. Então, quando a gente recebe muitas informações, por exemplo, Aline, você não sabe fazer a comida direito. Aline, você não sabe fazer o tema direito. Aline, deixa que eu faço. Por exemplo, né, na infância, a gente acaba resumindo isso e organizando isso, por exemplo, num esquema de incompetência. Então, na verdade, a terapia dos esquemas, ela aborda essa parte, né, inicial da nossa infância, também focada no passado e não só no presente, como a TCC costuma fazer um pouco mais, né? A TCC se baseia no passado também, mas tem um foco mais no presente. A terapia dos esquemas também considera muito essa história de vida de cada um para entender os nossos padrões e de onde eles surgem e modificar esses padrões na medida As que é crenças possível, limitantes, né? Entram aí também, né, Andressa? Elas são uma parte, né, desse esquema mental maior. Muito bom. Mas difícil, um desafio grande explicar aqui, né? A psicóloga Andressa Belé também tem especialização, né, dentro de várias outras áreas também, principalmente dentro da TCC, e ela coordenou programas e desenvolveu programas como o Socialize-se, o POP e a Agenda Inteligente. Explica para nós o que é o Socialize-se. Vamos entrar, né, um pouquinho em cada um para o pessoal entender o que é esse material que você também desenvolveu dentro da psicologia, Andressa. Então, acho que a psicologia ela tem uma função, né, falando um pouco do dia do psicólogo, assim, muito importante na área da prevenção. Então, eu sempre quis trilhar uma carreira clínica, mas eu também sempre quis contribuir um pouquinho além da minha carreira clínica no aspecto de poder atingir mais gente, assim, né? E o Socialize-se é um projeto que eu desenvolvi junto com a minha colega Elizabeth Chu, onde a gente desenvolveu vários materiais para crianças, para que elas desenvolvam desde o início suas habilidades sociais, suas competências sociais. A gente tem vários estudos que comprovam o quanto isso é bastante efetivo, na verdade, na prevenção de transtornos, inclusive de personalidade e outros que a gente vai tratar, então, depois na vida adulta. Então, uma criança que interage socialmente, ela tem melhor desempenho acadêmico, ela é menos vítima de bullying, embora, né, o bullying não seja uma questão dirigida da criança, mas ela, enfim, ela sabe melhor lidar, né, com esse tipo de situação. E então hoje a gente tem um programa que chama então Socialize-se, com vários materiais que inclusive publicados pela editora Sinopse. Tem as imagens, né, de apoio aí, Vitor, coloca para nós, para a gente poder encontrar esse material em livrarias especializadas. Ó, Socialize-se, Desafios Sociais, que é esse material aqui. Daí tem os livrinhos também de apoio, né, Andressa? Então tem coisas que acontecem na escola. Os Desafios Sociais é um jogo de tabuleiro, na verdade, onde as crianças são convidadas a jogar desde que elas acordam, todas as casinhas são desde que acordam, todas as passagens pela escola, pela casa, até chegar a hora de dormir. E onde ela encontra nesse caminho, nesse percurso, vários desafios sociais que ela vai enfrentando. E aí ela precisa dramatizá-los, assim, né? Por exemplo, o seu pai chegou em casa, faça algo para recebê-lo. Então, bem ela bacana. vai dramatizando e ensaiando as cenas sociais. Então, E trabalhando também a afetividade, os vínculos familiares, isso, né, Andressa? Bem bacana. Exatamente. São técnicas, E coisas hoje, que acontecem na escola. Isso aqui tem a ver com bullying. Esse é uma família que começa a conversar sobre as coisas que acontecem na escola e que tem a ver com todas as 7 classes de habilidades sociais, na verdade. Também então, as vai 7 classes de explicando habilidades sociais. todos os materiais, eles envolvem as 7 classes de habilidades sociais. Né? Então, por exemplo, né, por que um colega, né, briga com o outro porque eles não querem brincar da mesma coisa e o que se faz diante disso. Então, todos os livrinhos, eles têm esse viés do treinamento, né? Justamente são materiais de apoio para que a criança consiga saber o que fazer frente às situações, né? Então... E às vezes esse tipo de material também é importante até para os pais terem em casa, né? Aquela historinha de contar antes de dormir, né? Trabalhar isso com o desenvolvimento da criança dentro dos lares também é importante. Às vezes a gente não precisa trabalhar esse material especializado só no consultório, né, Andressa? Fica de dica para pais. E tem livrarias especializadas aqui da nossa região, não tem? Isso, a Sinopse, na verdade, publicou todo o material, né? E a Rick Jogos, os joguinhos. Que bacana. E dentro da tua linha de trabalho, né, o programa POP, o que ele é e como ele funciona? Eu vou fazer ela explicar hoje tudo que ela criou aqui num programa de forma bastante sucinta e simples,
para que todos possam ter acesso a esse tipo de material e esse tipo de informação. Uma inquietação que eu sempre tive na área da psicologia foi essa de não ficarmos tão encapsulados dentro dos nossos consultórios. Então essa é sempre uma preocupação, tanto através do programa Socialize, e o POP é um programa de psicoeducação online que eu comecei na pandemia. Justamente porque na pandemia muitas pessoas estavam com necessidade de acesso à psicologia ou de entender alguns temas da psicologia e estavam com bastante dificuldade. Você viu um movimento de muitos colegas indo para as redes sociais e iniciando esse tipo de projeto, mas isso já era uma ideia antiga, essa de disseminar os conhecimentos psicológicos para a população geral, que é um grande desafio, justamente aqui, o que tu me propôs hoje ali na linguagem fácil, para que a gente possa realmente dar acesso aos conhecimentos da psicologia. Então eu percebi que a gente ficava muito dentro dos consultórios e pouco interagindo com as pessoas fora numa linguagem mais acessível. Então assim, dentro disso eu criei o projeto Agenda Inteligente, que veio depois, logo em seguida, justamente porque ele se baseia numa técnica da terapia cognitiva que chama ativação comportamental, que é justamente a gente agendar atividades prazerosas de maneira preventiva à depressão. Então, coisas que nos fazem feliz, coisas que nos fazem bem, geralmente a gente faz esse tipo de agendamento justamente para a gente se sentir melhor. Então, muitas vezes a pessoa está mais depressiva e diz, eu não vou sair com os amigos hoje, eu não estou com vontade. Mas sair com os amigos faz a vontade acontecer logo depois. E essa é uma das técnicas mais mundialmente reconhecidas para o tratamento da depressão. Mudar, o comportamento. Mudar o comportamento, sair, enfrentar também, o diferente. Isso, então, claro que não é assim um projeto que substitui a psicoterapia, mas são vários materiais de apoio que incentivam o autocuidado, que a pessoa lide melhor com a procrastinação, para que ela justamente se comprometa com hábitos que causam bem-estar, que geram bem-estar para ela. Bem-estar emocional. Bem-estar emocional. Perfeito. Segura aí, gente, não sai daí, a gente já volta no segundo bloco, falando mais aí sobre os projetos da Andressa e sobre a psicologia, como é que ela pode ser aplicada no cotidiano em pequenas atitudes ou pequenos comportamentos, para que proporcione bem-estar para cada um de vocês. Consultório Estético Doutora Jéssica Knevitz, localizado no centro de Novo Hamburgo, oferece aos pacientes tratamento personalizado nas áreas de harmonização facial e corporal, cuidados com a pele, peelings, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios PDO, microagulhamento, lipoenzimática e protocolo Bumbum Max. Agendamento 51996713022, Avenida Pedro Armas Filho 5114, Sala 804, Instagram @jessica.knevitz. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 41 40. Olá, voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje com a psicóloga Andressa Belé, que já foi professora da Unicinos, que trabalha com vários trabalhos de autoria dela mesma e com agenda inteligente, né? Nesse momento, Andressa, qual o maior desafio que tu vê dentro da profissão? Né? Atuar como psicóloga clínica, como professora na área cognitivo-comportamental, ou teoria dos esquemas, enfim, e dentro de várias áreas que tu consegue circular hoje dentro da psicologia, qual o maior desafio? O maior desafio, na verdade, é a gente se conhecer, Aline, e saber respeitar os nossos limites profissionais, né? Muitas vezes a gente vai percebendo, até por amar a profissão, que a gente vai abraçando muito, né? Então, justamente esse é o que eu trago na Agenda Inteligente, que a gente possa respeitar limites, entender
até onde a gente pode ir, quais são as nossas preferências, né? Porque justamente é uma área tão ampla, onde, né, os colegas têm tantos múltiplos interesses, que tem espaço para todo mundo. Então, uma coisa que eu tenho procurado cada vez mais na profissão, até por isso estou há tantos anos nela, é justamente respeitar aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que me faz feliz. Perfeito. E a agenda inteligente, o que ela traz de principal função, né? Em termos práticos, realmente, Na verdade, é um curso online que eu criei, justamente para que as pessoas possam refletir a respeito de como elas elaboram a própria agenda. Geralmente a gente vai entendendo a agenda como espaço para compromissos e responsabilidades e não para vincular aos nossos valores, as coisas que são de fato importantes para a gente. Então, a minha família é muito importante, mas a minha família não está na minha agenda. Então, provavelmente eu não vou ser um profissional tão bom se a minha família não estiver na minha agenda. E essa, acho que esse foi o norte de vida que acabei me dando conta e muitas experiências que já passei no câncer de mama, em várias questões que eu já enfrentei, eu fui me dando conta. Não, a vida é muito importante que a gente tenha um espaço para os nossos valores. E é isso que a agenda inteligente ensina, que as pessoas possam ampliar, exatamente, assim, que elas tenham uma busca de equilíbrio em cima de tudo aquilo que é importante e não só do trabalho, de um aspecto único na vida delas. Não pode ser o trabalho o único pilar, a família o único pilar, e que existe então sempre um ponto de equilíbrio entre tudo. E para nós psicólogos isso é fundamental, né? Justamente porque a gente trabalha com relações humanas, a gente tem que entregar o nosso melhor, então a gente também precisa estar no nosso melhor. Eu já vi muitos colegas assim desistirem da profissão em função de terem ultrapassado os seus limites pessoais. Então isso é uma coisa que eu defendo, né? Limites pessoais, quando te dá limite ao outro, é justamente a partir de um autoconhecimento de quais são os nossos próprios limites. Até onde dá para ir, até onde não dá para ir, até onde eu aguento conviver, até onde não, tanto num aspecto, tanto, né, quanto outro, profissional, família. E aí a gente entra também com a questão, às vezes, até da espiritualidade, né, Andressa, que isso também a gente vê uma significativa melhora. Eu já gravei com um pessoal que é profissional da área de medicina, que vê que há também esse ponto de equilíbrio, com pessoas que enfatizam as relações familiares, com psicólogos, e a gente também vê vários pilares aí em equilíbrio e andando juntos. Valores muito importantes e que às vezes as pessoas vão deixando de lado por não visualizarem isso na prática. E é muito fácil a gente se tomar por essa rotina, pela correria, pelas coisas do dia a dia e esquecer de quem a gente é. Então essa é a ideia, assim, ele é um pouco filosófico também, esse projeto, no sentido de a gente estar sempre pensando a nossa própria essência, né? E dentro da tua linha de trabalho, com habilidades sociais, qual o destaque que a gente pode dar a essa linha de trabalho e onde se aplica essa temática nos dias atuais, principalmente? Habilidades sociais atravessa em praticamente todas as nossas relações e por isso que ela é um pouco transteórica também, porque vários terapeutas acabam abordando isso em diferentes momentos da psicoterapia, mas nas nossas relações a gente enxerga muito pessoas, por exemplo, no nosso dia a dia expressando algo que elas até podem ter razão, mas, por exemplo, de uma forma agressiva. Então, é uma maneira de trabalhar essa comunicação não violenta nas nossas relações. Às vezes a gente vai para o comércio, vai em algum lugar e vê as pessoas tratando as outras de uma maneira agressiva. E o agressivo é, às vezes, você se preocupar mais com você do que com a outra pessoa. Justamente o agressivo não necessariamente é você ser violento na fala, mas é você não considerar o outro com quem você está conversando. Então, a assertividade, ela é um treino muito importante. A habilidade social é uma dimensão, é um conceito enorme que carrega múltiplas dimensões, desde olhar, tom de voz, mas uma das partes mais importantes é justamente essa comunicação não violenta. Perfeito. E outro ponto importante que eu observo, Andressa, é a pesquisa no impacto dos transtornos nas famílias, principalmente, e qual a leitura que a gente pode fazer da família brasileira? Quais os principais transtornos que aparecem que modificam, às vezes, o funcionamento de uma família inteira? Né? A gente poderia dizer assim, em termos práticos hoje, o que a gente observa às vezes? Né? Não é só o TDAH, existem outros transtornos que também acabam modificando todo o funcionamento de uma família. Isso, muitos, né? Acho que a maioria dos transtornos tem seu impacto. A gente sabe que a personalidade borderline, por exemplo, a personalidade mais complicada para as famílias, onde esses pacientes acabam demandando muito da atenção dessa família e, ao mesmo tempo, muitas associações da própria raiz familiar com esse tipo de transtorno, assim, né? Então tem os transtornos de personalidade, a própria depressão,
que incapacita e que gera impacto. As famílias às vezes não sabem como deixar aquela pessoa mais feliz ou ajudá-la, e a terapia é sempre um caminho muito interessante nesse sentido. Porque acho que a terapia é algo incrível, quase que insubstituível, mas somos suspeitas para falar. Mas eu acredito que às vezes as pessoas sofram muito mais do que o necessário, podendo ter ajuda. Então, buscar ajuda e buscar recursos na psicoterapia é algo que é extremamente relevante. Ajuda profissional sempre, Isso. né, Andressa? Estando no lugar certo, com o profissional certo, também é um ponto de melhora. É incrível, né? Uhum. E o que você destacaria como dicas de comportamento que são fundamentais para a organização de atividades, de rotinas, das famílias em geral? Uhum. Olha, acho que cada família tem as suas peculiaridades, né? Mas, enfim, a gente tem que ter o espaço uns para os outros. Então, eu sempre falo desses subcampos, por exemplo, o casal precisa ter espaço para o casal. Todo esse subsistema pais e filhos também precisa ser bem trabalhado. E também a nossa individualidade, o que eu trabalho muito na Agenda Inteligente, a importância de que na nossa rotina exista um espaço para o autocuidado, que exista um espaço para a gente, que é o maior desafio. Porque essa orientação ao outro, ela é muito, talvez até avalizada socialmente, né? Mas quando a gente resolve, por exemplo, fazer academia, fazer algo pela gente, nem sempre isso é tão avalizado socialmente diante de algumas situações. Então, eu penso que na família o grande desafio é a gente ter tempo uns para os outros, mas também para nós mesmos. E o tempo é o que a gente tem de mais valioso hoje. Exatamente. Né? Tanto no trabalho quanto no âmbito familiar, né, Andressa? Exatamente. Andressa, e dentro, né, dos projetos, às vezes as famílias assim, ó, eu sempre digo, quando troca o ano, parece que troca um ciclo, né? As pessoas fazem às vezes listas longas, não, porque eu quero emagrecer, porque eu quero trocar de carro, porque eu quero trocar de casa, porque eu quero uma casa maior, porque eu quero a roupa tal, porque eu vou fazer a dieta tal, porque esse ano eu vou para academia. E agora a gente chega mais ou menos por agosto, passou da metade do ano, e as pessoas às vezes fazem uma lista longa de projetos que elas gostariam de fazer no decorrer do ano, e chega mais ou menos por essa data, as pessoas começam a reavaliar. Tá, o que eu fiz dessas listas aqui que na mudança de ciclo de ano ali eu consegui atingir ou não? Tem muita gente que vem frustrada. Muita gente, assim, acho que a gente vem de uma sociedade que é muito acelerada, que nos cobra muito, e a gente também se cobra muito, e por vezes esse excesso de objetivos, esse excesso de metas, ele traz uma sensação de incapacidade, né? Acho que a sociedade em geral hoje nos traz, às vezes, para essa sensação de que sempre está devendo algo para alguém, de que sempre está fazendo pouco. Será que eu estou dando conta de Será se que eu questionar? estou dando conta? E é justamente isso que faz as pessoas acabarem se perdendo no meio dos seus projetos e objetivos. Acho que a procrastinação, ela já vem muito disso, assim, eu sempre associo procrastinação, às vezes, muito mais a um padrão perfeccionista, eu quero fazer tudo, e aí, como eu não tenho as condições perfeitas para fazer tudo, às vezes eu não faço nada. Então, eu vejo que isso é um movimento muito da sociedade, ela nos cobra, a gente se cobra, e isso acaba acontecendo, gerando consequências para a nossa saúde, né? Na medida em que a gente não se sente tão eficiente mental. E aí acaba se frustrando, exatamente isso. Né, que a gente vê as consequências. Né? E qual a dica, qual mensagem que a gente pode deixar para as famílias que nos assistem de casa hoje, quando buscar terapia, em que momento da vida pode buscar terapia? Não precisa ser só quando está pegando fogo, quando já está num conflito instaurado dentro, né, do grupo familiar todo, ou com um sujeito só que esteja em sofrimento. Né? Quais os sinais, às vezes, que a gente pode colocar assim, como alerta para que se busque uma ajuda mais especializada? O ideal, às vezes, é que buscássemos de forma preventiva as psicoterapias, mas muitas vezes o nosso sofrimento é o que mais mobiliza o processo de mudança. Então, quando a gente recebe um paciente que às vezes está em algum nível de sofrimento, ele também enxerga um motivo muito claro para mudar. Então, as nossas emoções, a conexão com elas são a grande medida para a psicoterapia. Tem algo que não está bem, tem algo que está estranho, né? Seja no ambiente familiar, alguma coisa, né, que está saindo, né, daquilo que a gente estava habituado, que está tirando a homeostase, está tirando a tranquilidade. Esse é um time certo, na verdade, para buscar uma terapia, ou de forma preventiva, para o autoconhecimento. A terapia nem sempre vai tratar um problema específico, às vezes é justamente um processo através do qual as pessoas também se conhecem. E dentro da psicoterapia, Andressa, vamos falar também um pouquinho assim, né, da questão, às vezes as pessoas vão direto no psiquiatra, né? Eu tô com uma dor de cabeça, eu vou lá, eu tomo um analgésico, eu tiro a dor, né? O psiquiatra, ele medica.
Ele vai lá e te tira, às vezes, o sintoma. Né? Quais os riscos, às vezes, que tem? Agora eu fiz uma pegadinha aqui, porque isso aqui não estava no script, né? Mas o que é que tem de mais importante, às vezes, num trabalho conjunto? Não só do psicólogo isolado, mas ele em conjunto com outros profissionais da área. Por que é tão importante, às vezes, a psicologia e a psiquiatria estarem em conjunto? São trabalhos distintos muitas vezes, porque justamente existe uma química cerebral, então não que a psiquiatria não tenha sua importância, por exemplo, na regulação emocional, em transtornos como a depressão, a psiquiatria é fundamental, e em praticamente, né, vários aí de maior importância. Mas a medicação em si, ela não ensina, ela não educa, ela não trabalha. Ela tira o sintoma, mas não trata o problema. Tira o sintoma, mas não trata o problema. Então, na verdade, é assim, quando o problema ele é muito mais em nível químico, em nível orgânico, sim, a medicação pode dar conta, mas às vezes, por exemplo, num padrão de ansiedade, pode ter, né, pessoas que sofrem apenas com o sintoma da ansiedade e outras que têm pensamentos associados a isso, preocupações associadas a isso, e é isso que a medicação não vai mexer de forma tão significativa nessas preocupações. Ela pode reduzir o peso da emoção, mas não necessariamente atuar na parte cognitiva. Então, na verdade, a terapia ela atua nisso, ela atua para educar o paciente sobre o seu transtorno, para fazer com que ele reconfigure, que ele modifique algumas estruturas mais sólidas, algumas formas de pensar. Perfeito. Andressa, como é que as pessoas podem te contatar, te buscar? Tuas redes sociais? É @andressa.belli, B-E-L-L-E. 2 L's, né? Isso. Andressa.belli. Isso. Né? B-E-L-L-E. Então, quem quiser procurar mais sobre o trabalho da Andressa, sobre o material que ela desenvolve de apoio aí para psicoterapia e para famílias, está lá, dentro das redes sociais dela. Andressa, só tenho a te agradecer pela brilhante participação aqui no Viver Plenamente de hoje. Trouxe dicas valiosas para os pais, para as famílias, para os profissionais. Um feliz dia do psicólogo para todos os nossos colegas que nos assistem de casa. Feliz dia do psicólogo para ti também, Andressa. E que com certeza essa casa esteja aberta para que tu possa voltar outras vezes e a gente enfocar outros assuntos também. E trazer informações da psicologia, desmistificar, trazer um pouquinho para esse espaço mais público, para que as pessoas tenham acesso à informação e buscar mais ao psicólogo. Obrigada, Aline. Eu fico muito feliz com o convite. Feliz dia dos psicólogos para nós, para os colegas que estão nos acompanhando. Muito obrigada. Muito feliz em poder estar aqui representando a profissão. É uma grande responsabilidade, mas também uma grande alegria. Muito obrigada. O Viver Plenamente de hoje fica por aqui e até o próximo. Beijo!